Então, mais uma vez, boa tarde a vocês todos. É uma alegria imensa de estarmos aqui, né, para contribuirmos um pouco com esta temática que nos é tão importante. E forte também. É um tema denso, estamos todos de parabéns, o interesse é necessário. É importante que estejamos bem informados acerca desta temática, para que possamos, assim, nos ajudar e ajudar também outras pessoas. Então, numa tarde de domingo, onde normalmente a gente destina a família, o nosso lar, então, estarmos aqui realmente aqueles que estão interessados, que necessitam saber um pouco mais. Como a temática é densa, a gente tentou aqui colocar em nossas páginas, em nossos slides, uma forma mais leve, para que assim a gente possa trabalhar. Então, dando continuidade aqui à atividade, nós vamos entrar aqui, que Islan já falou bem a esse respeito, já introduziu, que é a vida final. Então, é um conceito, é um dos conceitos mais difíceis da filosofia. Não é? Então, comumente, a gente diz o que a gente sente. Então, diferente definir realmente o que é a vida para todos nós. Então, o que achas da vida quando nos perguntam, né? Então, para alguns é maravilha, para outros é sofrimento. Então, isso vai depender muito de quê? Vai depender do estado da alma do indivíduo. Então, como ele se sente naquele momento. E aí, é importante que a gente veja a causa principal do sofrimento, por vezes, é o quê? É o apego. É justamente o desejo, a paixão, é a questão do desejo de ter, de querer, né? ou de não ter também algo. Então, muitas vezes a gente passa por determinadas situações e temos o desejo de fugir daquela situação. Não queremos passar por aquela situação. Então, tem pessoas que passam uma boa parte da sua vida, na realidade, sem viver. Né? Então, muitas vezes chega aos 70, 80, 60 anos, mas já morreram aos 30 e não se dão conta disso. Porque muitas vezes aquelas pessoas, elas esquecem, elas não têm um sentido da vida. Tem um teórico, né, famoso, Viktor Frankl, que ele desenvolveu uma teoria da logoterapia, e ele fala a respeito do sentido da vida. Inclusive, tem um livro que quem tiver interesse, leia, O Sentido da Vida, de Viktor Frankl. Então, é importante que nós possamos realmente buscar esse sentido da vida, que é algo particular, é algo de cada pessoa. Então, cada um está aqui, está me ouvindo e também interpretando de forma diferenciada. Então, muitas vezes, algo que nós falamos aqui chega para a pessoa de uma forma diferenciada. Vemos e muitas vezes ouvimos mais ou menos o que temos condições, o que queremos naquele momento. Então, o sentido da vida é particular para cada um. Então, o desapego é necessário, porque uma das causas do sofrimento que a gente percebe entre os indivíduos é justamente o quê? É o apego às questões materiais. O próprio sentido da vida, ele é desvirtuado, porque nós passamos a maior parte do tempo preocupado com as questões de ordem material. Então, vivemos muito mais para a matéria do que para a nossa vida espiritual. A gente esquece o verdadeiro sentido de estarmos aqui também, encarnados, né? Que é uma das questões que a filosofia tenta responder desde os primórdios. Não é? Por que estamos aqui, de onde viemos, para onde iremos? Então, são essas questões que é importante a gente ir refletindo. E aí, lidar consigo próprio é um desafio constante. Ninguém foge aos desafios da vida, isso é fato, não é? Então, são técnicas que a gente vai ver de avaliação moral. E aí, é para aquelas pessoas que se candidatam, digamos, à felicidade. Então, mas para isso,
Toda ascensão exige o quê? Exige esforço, adaptação e também sacrifício. Nós vivemos num planeta, todos nós, penso, que já entendemos que nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, é importante que eu realmente possa entender as diversas situações pelas quais eu passo, né? Então, ainda aqui, mas o que é a vida? O que é o viver, né? Então, o que é o viver para muitas pessoas? A vida não é possível de ser exterminada, a doutrina espírita explica isso muito bem, é um fato para todos nós. Temos a ilusão de que a vida na matéria, por vezes, é eterna. Até um determinado período da nossa vida, a gente parece que é eterno, não é? Principalmente na adolescência, onde, né, as aventuras nos levam para a gente não ter medo de morrer. Então, a gente está sempre ali, se sentindo muito livre, parecendo que tudo é eterno. A gente tem essa ilusão. Então, vemos também, não nos damos conta, né, das nossas o quê? Das nossas limitações. Então, muitas vezes é importante que nessa frenética busca da materialidade, nós não nos damos conta das nossas limitações, né? Então, com isso, a gente vai se tornando seres um tanto quanto distanciados da proposta divina. E aí nos tornamos seres também bem fragilizados, né? E os opostos, a gente vai ver. Eu pergunto a vocês, não é? Tudo na vida tem um oposto, não é verdade? Tem ou não tem? Concordam ou não discordam? Dia, noite, claro, escuro, homem, mulher, né? Saúde, doença, tudo tem seu oposto. E o oposto da vida é morte? Oi? Eu não tenho faculdade mediúnica de audiência, né? O oposto da vida é morte ou não é? Né? Então, a gente vai ver, quando nós morremos, o que é que acontece? A gente desaparece fisicamente. E o oposto de desaparecer é o quê? Aparecer. Não é? Portanto, o oposto da morte é a vida. Então, nós vamos nos dar conta de que realmente, quando esse corpo desaparecer, nós vamos viver, né? Nós estamos de volta à nossa pátria espiritual. E aí, quem sou eu? É outra questão muito importante para que eu reflita no meu dia a dia. O que eu tenho é o que me serve para o meu aprendizado, seja ele pela abundância ou pela falta de bens materiais, né? Eu não sou vítima daquilo que eu penso. Isso não é um acaso. É importante a gente entender isso, né? A doutrina espírita, Joana de Ângeles, nos seus livros, na mensagem de Jesus, nós vamos receber convite constante ali nas mensagens para o nosso autoconhecimento, o nosso autodespertamento. E aí, para isso é importante que eu vá em busca do meu eu. Quem sou eu? Por que eu ajo de tal forma? Por que eu penso de tal forma? Então, quer dizer, eu entender o que é que eu fiz da minha vida até hoje. 20 anos da minha existência para cá. Tá bom, né? 20 anos. Não precisa a gente ir além, não. O que foi que eu fiz? O que é que eu tenho feito para me melhorar, para mudar? Eu tenho pensado nisso? Valeu a pena? Está valendo a pena? O que faltou? O que exagerou? Não é? Então, é importante eu pensar, o que eu tenho é o que me serve para o meu aprendizado, seja pela abundância ou pela falta de bens materiais. Não sou vítima daquilo que passo, pois não há acaso. Tudo que eu passo me é necessário. E é consequência dos meus próprios atos, se não dessa existência, de existências anteriores. Não há lugar para vitimização. Às vezes eu sou a pobrezinha de Lúcia, coitada de Lúcia, porque Lúcia passou por isso, porque Lúcia passou por aquilo, não é? E nós vamos nos sentindo vítimas, injustiçados perante a vida. E aí sou vítima de mim mesmo. É importante que eu entenda isso. Eu sou vítima de mim mesmo.
não é do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais, né, dos meus colegas de trabalho. Não, eu sou vítima de mim mesmo, né, das imperfeições que eu carrego ainda, né, porque nós estamos num processo. Ainda, vai levar alguns milhões para, né, a gente resolver essa problemática, mas isso não é definitivo. É uma boa notícia, não é? Gostar da notícia dos milhões, né, de existências? Então, a maioria de nós sempre acha que a vida deveria ser melhor. A insatisfação é generalizada. Sempre eu estou insatisfeito com alguma coisa, né? Então, é importante eu ir procurando me satisfazer, não é me acomodar. A minha situação é essa mesmo, eu não vou lutar para sair disso. Não é essa a questão, né? Mas é eu entender, não me lastimar, não reclamar, simplesmente porque também eu não vou resolver a situação. Muitas vezes aqui na casa, em diversas outras casas, a gente tem o quê? A gente tem tratamento. Nós temos passe, nós temos água fluidificada, temos um passe específico. Desculpa, temos o que mais? Né? Tudo que a doutrina pode nos oferecer, a gente encontra aqui. Então, eu venho em busca dessa cura, desse melhoramento. Mas é importante eu pensar, e quando eu saio daqui? Quando eu coloco os pés na calçada? Quando eu abro aquela porta e vou embora? Qual é a minha parte? O que é que eu faço por mim mesma? Eu faço alguma coisa? Quando nós estamos doentes, que nós vamos ao médico, o que é que acontece? Ele muitas vezes passa lá um determinado tratamento, mas também nós temos que colaborar, nós temos que fazer a nossa parte. E aí o suicídio, o conceito, a gente vai ver do ponto de vista da doutrina espírita, é considerado um crime e pode ser entendido não somente como um ato voluntário, que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais, importa numa transgressão da lei divina. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Então, é importante a gente entender que, às vezes, tem pessoas que têm essa consciência, que estudam a doutrina espírita, mas elas entram num processo de depressão. Elas têm ideia suicida, mesmo sendo espírita? Tem. A gente vai ver mais na frente o porquê disso aí, certo? E aí, por que as pessoas cometem suicídio? Quais são as causas, afinais, do suicídio? Né? O que é que leva as pessoas a terem essa ideia? Em nosso consultório, a gente recebe N pessoas e tem crescido, infelizmente. Tem crescido bastante. Pessoas que chegam já com a ideia totalmente pronta, com aquela ideação. Olha, Lúcia, eu estou com dia, hora e forma de me matar. É duro. Não é fácil, né? Não é fácil. Então, é importante a gente entender que existem várias causas. Outras pessoas que dizem, eu estou procurando um meio que seja menos doloroso para mim, para a minha família, para me matar. É uma situação, digamos, gritante. E as causas são diversas, perspectivas biológicas, psicológicas, sociológicas. Então, a gente vai ver, digamos, a deficiência, né, neuroquímica, né, que ocorre, como o doutor Islam falou aqui, na depressão. Então, a gente vai ver, né, que a depressão é uma doença. Existem pessoas do nosso lado que estão depressivos, familiares, amigos, que estão dando dica, porque sempre dão. Sempre dão dica, sempre estão deixando um rastro dizendo que vai cometer suicídio, que vai tentar. Sempre dão, né? Ah, essa vida não tem sentido para mim. Eu tenho vontade de morrer. São dicas, são pistas que a pessoa está dando. Ah, eu não aguento mais. Não aguenta mais o quê? Então, é importante eu estar atento. E tem uma coisa que ocorre. As pessoas que estão junto dessas pessoas têm medo de falar a respeito do suicídio. Até mesmo porque acham que, falando a respeito, você vai incentivar, motivar que a pessoa se suicide. Não é o caso.
Pelo contrário, a ciência mostra e diz, e a gente vê isso na prática, que é importante que a pessoa fala, não tenhamos medo, não fujamos. Então, quer dizer, se eu não tenho essa condição, mas eu pelo menos vou buscar, olha, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Miguel, lá no Centro Espírita, vai conversar contigo. O João vai conversar contigo, alguém vai conversar com você, já que eu não tenho essa condição, esse preparo. Mas é importante que a gente entenda que não precisa a gente temer de falar, porque se eu falar, a pessoa vai cometer o suicídio. Não, não é dessa forma. Então, são diversas causas, né, psicológicas e também na perspectiva espiritual. Há diversos problemas, né, obsessivos, muitas vezes que não são tratados, que não são revistos, e a pessoa termina entrando num processo doentio que pode vir a pensar em cometer o suicídio. E como eu falei, mesmo estando dentro da casa espírita, não vamos nos enganar que a pessoa, porque tem um conhecimento espírita, que ela não vai pensar. Ela pensa. Nós já falamos da questão, né, neuroquímica. Então, há uma alteração a nível cerebral, químico, que vai fazer com que aquela pessoa adoeça, num caso de uma depressão, e ela vinha a pensar, porque ela não está entendendo. Agora, é importante a gente entender também que a pessoa, quando fala em suicídio, em morrer, na realidade, elas não estão querendo morrer. Elas não estão querendo morrer, elas estão querendo acabar com aquela situação difícil, dolorosa que elas estão vivendo, certo? E aí, entre essas várias causas, o desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divina, materialismo severo também colabora muito, solidão, pessoas, né, já na terceira idade, né, se sentem sozinhas, se sentem um ninho vazio dentro de casa, os filhos já foram, não dão atenção e a pessoa termina por se deprimir. Depressão e enfermidades incuráveis também leva a pessoa a pensar em suicídio, a pessoa tem um câncer, a pessoa teve um infarto, alguma coisa que também vai mexer com as questões químicas no organismo, que vai fazer com que o indivíduo pense. Maus tratos, abusos, pobreza extrema, ou a riqueza, como falou, né, o doutor Islam, e fanatismo também religioso. Abandono familiar, perdas afetivas e alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais diversos, né? Então, desesperança e obsessão de espíritos. Então, são várias causas que levam o indivíduo realmente a pensar em cometer o suicídio. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né, que é o maior capítulo do Evangelho, né, que aí vem falar, no item 14, postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele o suicídio sempre por causa de um o quê? Já foi falado. De um quê? Descontentamento, né? Então a pessoa está descontente, né, com alguma coisa. E já vem num período de tristeza, né, que vem, desculpa, gente, que vem se prolongando ao longo de meses, que a pessoa não consegue superar, né, perdeu o interesse por todas as atividades que gostava, e aí, aqui no Evangelho, a gente já vai ver, é um descontentamento. Que aí a gente tem que parar, refletir, indicar um profissional. Não vai ser só através da casa espírita que a gente vai resolver. A parte medicamentosa é muito importante mesmo, por conta dessa descompensação química. E aí é importante que o indivíduo tenha esse tratamento medicamentoso, procure uma psicoterapia. Então, é um conjunto que a própria Organização Mundial de Saúde ela preconiza isso aí, para que a gente possa realmente ir saindo desse quadro. E aí, no item 16, no Evangelho, diz ainda, a incredulidade e simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas são os maiores incitantes ao suicídio. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio.
na maioria dos que se suicidam e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Então, a gente vai vendo que o Evangelho aqui já nos mostra. E Manuel Filomeno de Miranda, ele diz: o suicídio é um terrível mal que aumenta na humanidade e que deve ser combatido por todos os homens, por todas as pessoas. Então, é importante que nós possamos... Outro dia eu vi um caso, um senhor que trabalhava numa determinada escola, e aí já tinha tentado suicídio mais de uma vez. E os alunos sabiam dessa história. E o que foi que aconteceu? Um dos alunos chegou para ele, num determinado momento, e disse: você não quer se matar, não, porque se você quisesse se matar, você já tinha conseguido. Você já tinha feito dessa e dessa forma, e você teria se matado, e não ficar aí chamando a atenção de um e de outro. O que foi que aconteceu? Nesse mesmo dia, o homem cometeu suicídio, da mesma forma que o jovem falou, e conseguiu. Porque para muita gente é besteira. A gente acha que falando dessa forma, você vai muitas vezes chamar a atenção da pessoa e vai tirar o indivíduo daquela situação. E não é bem por aí. Então, o que podemos fazer, né, diante de tal circunstância? Então, a gente já foi falando, mas aqui, dialogar com bondade e paciência. Ouvir a pessoa, né? Caridade e não condenação. Será? Mesmo dentro da casa espírita, a gente tem caridade uns para com os outros? Né? Então, vamos repensar, refletir. Sugerir-lhe dar-se um pouco mais de tempo. Isso é uma técnica, é uma estratégia. Né? Dá um tempo, olha, se você... vamos repensar essa data que você está pensando em se matar, é dessa forma mesmo. Né? Para que daí você se dê um tempo para ver, ele não quer morrer, lembremos disso. Para ver se essa situação que você está, a gente encontra uma solução para isso. Então, é ir conversando, ter um pacto com aquela pessoa, fazer um contrato psicológico. Né? Olha, se você tiver mais vontade, tem outro caso, que o filho, ambos são espíritas, e o filho, né, ali numa depressão profunda, e ele muitas vezes ligava para a mãe, dizia: mãe, tu fica comigo. Fica comigo. Por quê? Ele mesmo tinha medo, porque aquela vontade era imensa de acabar com a própria vida. Então, é importante, enquanto o problema altera a sua configuração, como falamos, estimular a valorização pessoal do indivíduo, não colocar para baixo. Né? Acender uma luz no túnel do seu desespero. Uma luz. Tem que haver uma luz. Naquele caso que aquele indivíduo está vivendo, que você sabe, que você convive, tem que ter uma luz. Né? Atenção e respeito, né, para com aquela pessoa é fundamental. Então, a gente ouvir e não o quê? Doutrinar a pessoa, principalmente na casa espírita. Né? Então, na casa espírita, é importante o indivíduo chegar com essa ideia. Eu não vou logo levar para ele simplesmente tudo que acontece no mundo espiritual, mas o momento é de ouvir. O que aquela pessoa está na necessidade de falar, daí da importância da psicoterapia. A pessoa está na necessidade de falar. Então, muitas vezes, muito mais do que eu falar, porque às vezes espírita fala muito, né? Então, não sei se aqui existe esse contágio, mas por onde a gente passa, a gente vê que os espíritas falam muito e quer falar. E o outro vai falar e a gente quer falar, quer falar. Mas vamos ter calma, vamos aprender a ouvir. Né? Já falava Rubens Alves, existe muito curso de oratória, mas de escutatória é muito difícil. Né? Quando a pessoa vem me relatar um fato, eu digo: mas menina, comigo aconteceu desse jeito. Né? Aí por aí vai, eu tomo a fala da pessoa, conto a minha história e a pessoa não conta dela. Então, é importante ouvirmos. E aí, suicídio, o que se deve evitar? Então, já falamos alguns pontos. Oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmancha. Então, eu vou prometer a cura. Chegou aqui, você vai tomar o passe, são tantos dias de tratamento, tantos meses, e você vai ficar curado. E quando terminar, se o camarada não ficou curado, o que é que vai acontecer?
Não, nem aqui na casa espírita, eu já fui em tudo quanto é canto, e aqui era o ponto final. Então, também não consegui. Então, essa questão de oferecer essas bases ilusórias, a gente tem que realmente rever, ter todo cuidado nesse sentido. Tipos de suicídio. Então, a doutrina espírita, né, nos fala muito bem disso. Lá no livro Céu e Inferno, a gente vai ver. E o suicídio pode ser classificado. Primeiro, suicídio direto, né? Ou indireto também. Então, muitas vezes, o direto aqui, pelas próprias imagens, a gente já sabe como é que é. A pessoa, muitas vezes, se enforca, dá um tiro ou qualquer coisa do tipo, toma remédios, né, que não poderia. E aí, esse seria realmente o suicídio direto. Então, pular de algum lugar. Então, a gente trouxe essas imagens assim para não ser tão dura, não é? E aí, temos também o suicídio indireto, que muitas vezes, né, nós estamos aí cometendo esse suicídio indireto, que é lento, né? Eu não posso comer tal coisa, mas como, né? Eu tenho diabetes, mas haja doce. De madrugada, quando o povo vai dormir, eu vou assaltar a geladeira, não é? Então, o que é que eu estou fazendo? Suicídio indireto, não é? Então, sedentarismo, os excessos diversos, né? É tão bom comer, né? Não é? Se alimentar. A gastronomia hoje está aí, né, cada vez, né, evoluindo, e a gente fica querendo saborear. Tem as feiras, tem os mestres cuca que vêm, e a gente fica doido para provar, mas às vezes a gente exagera. É verdade? Isso acontece comigo. Não, né? Ah, mas que alívio. Né? O excesso, né, no trânsito, a velocidade. Então, tudo isso é álcool. Né? Às vezes você já tem um problema no fígado, mas eu vou tomar um Epocler. Porque né, é para ressaca, né? No dia seguinte eu não vou ter ressaca, não é? Eu vou comer só aquela picanha, é só esse final de semana. Aí você come uma picanha, né, referente a um mês todinho. Então, quer dizer, nós vamos nos matando de uma forma lenta, de uma forma indireta, como é colocado na doutrina espírita. Mas vamos fazendo isso. E é importante eu rever esse meu comportamento. Consequências do suicídio. As consequências também, né, são diversas, cada caso é um caso, né, o Islã já falou. Então, é interessante aí a gente ir pensando, né? Falou no Vale do Suicida, né, que o irmão Camilo fala lá, relata, no Memórias de Suicida, de um livro, que tem muita gente que já evitou o suicídio por conta da leitura desse livro, Memórias de um Suicida, de Ivone A. Pereira. E aí é importante, quem não leu ainda, ler. A literatura é densa, mas, né, esclarece muita coisa. André Luiz não fala num local preconizado assim que os suicidas vão. Falam? Né? Se falar, vocês depois me digam qual é o livro, porque assim eu não sei. E então é importante, por isso que a gente fala, não é só o Vale do Suicida. Então, cada caso é um caso. Então, na pergunta 957 do Livro dos Espíritos, ele diz: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Então, quais são as consequências? E mesmo assim, eu já atendi espírita que chega e diz: olha, mesmo eu já tendo lido Memórias de um Suicida, mesmo eu sendo espírita, conhecendo o que é que vai acontecer depois, mas o meu sofrimento, Lúcia, é tamanho que eu prefiro morrer. Né? É uma dor para quem atende também, viu? Não é fácil. E aí a resposta é a seguinte: muito diversas são as consequências, não há penas determinadas. Correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar, que é o quê? Todos nós sabemos, já foi comentado aqui hoje à tarde. O que é? Essa consequência, né, que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. Desapontamento de quê? Né? Então, ele vai acabar com o corpo físico, mas com o espírito ele não acaba. E como já foi dito, ele morre, que a morte é biológica, porém, o espírito não desencarna de imediato.
E aí você vai passar por aquela situação, né, por diversas vezes, como Divaldo tem caso assim, que ele conta que é um caso clássico de um rapaz que se jogou no trem. E esse rapaz passou anos passando por aquela mesma dor de que quando ele se jogou no trem, embaixo do trem. Então, quando ele ia despertando, aí começava a vir toda aquela dor, o trem batendo nele e tudo aquilo que ele passou. Por mais de 10 anos, ele passando por esse sofrimento. Você imagina. Quando ele despertou, através de uma prece de Divaldo, que vinha fazendo, que leu, né, a notícia desse rapaz, que tinha alguns filhos, um operário, e então, Divaldo, desde a morte dele, que Divaldo orava por ele. E quando deu por volta de uns 10 anos, ele começou a ouvir de longe aquela voz pedindo por ele. E foi quando ele começou a sair. E num momento de grande tristeza que Divaldo passava, um momento de conflito, né, e Divaldo se encontrava, foi quando ele se aproximou e disse assim, que não podia ver Divaldo daquele jeito. E Divaldo que conta que, né, Divaldo muito irreverente, aí diz assim, mas nem chorar eu posso, né? Nem sofrer eu posso. E aí ele disse, não, você não. E aí foi relembrar a Divaldo toda a história dele, como ele saiu e de como ele ajudava, não só a ele, mas a muitos outros também. Eu estou falando um pouco rápido, porque eu estou preocupada com o tempo. Está indo bem? Né? Mas, né, se vocês estiverem aí querendo ir embora, parar, a gente para, viu? Então, no Livro dos Espíritos, ainda, na 944, tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Não é sempre, ainda 944A, não é sempre voluntário o suicídio. Aí ele diz, o louco que se mata não sabe o que faz. Então, quer dizer, a pessoa que está com problema mental, ele não tem aquele juízo de si e, muitas vezes, ele pode chegar a cometer o suicídio, que tem aí um diferencial, tá certo? Adolfo Bezerra de Menezes, ele vai dizer o quê? No livro Dramas da Obsessão. Independentemente da forma como se manifesta, o suicídio sempre produz sofrimentos a curto, médio e longo prazo, em ambos os planos da vida, o espiritual e o físico também. Né? Então, é mais algo para que a gente possa refletir, né? Para que a gente possa realmente ter, até como argumento, né, num determinado momento, que a gente possa conversar com a pessoa. Se eu não sou um psiquiatra, se eu não sou psicólogo, se eu não sou uma pessoa que não tenho conhecimento nessa área, mas eu tenho um conhecimento espírita, então há várias maneiras de a gente ir abordando, após ouvir a pessoa, para que a gente possa... É importante a gente entender essa questão. É uma imensa dor, não é? É desespero. É desespero, é doença, minha gente. Não é brincadeira. Então, eu não posso me dar o luxo, não é? Eu não posso me dar o luxo de dizer que é covardia ou é coragem. O não julgamento. Se eu ouvir algo dessa natureza, que eu possa chegar perto, é importante que eu possa acolher e não julgar. Porque nós estamos diante de uma pessoa desesperada. Porque nós fazemos... Existe a lei de Deus, que é irrevogável, a lei de conservação. Então, nós temos, todos nós, mesmo às vezes em momentos difíceis, né, o instinto mesmo ali de querer o quê? Viver. Tem pessoas moribundas, está lá na cama, já está com os 2 pés lá, mas não quer ir, né? Mas aí, e você vê... E o que é isso? É o instinto de conservação. É o instinto de conservação, porque se não fosse assim, a gente iria se destruir a 3x4, aí, por qualquer motivo. Então, é como nós falamos, a pessoa não quer. O que está doendo é o que está passando. O que é que acontece? Diante de um determinado evento, é aquela informação que, às vezes, para mim, eu posso tirar de letra, não é? Mas para aquela pessoa, não. Ela vai acessar
o inconsciente dela, que faz parte lá, que está no cérebro, né? Que o cérebro, né, existe tanto a parte espiritual, doutor Décio, doutora Irlanda, né? Doutor Sérgio Lopes, né, que fala no cérebro triuno, né, que também existe um doutor americano, né, psicólogo, que ele fala a respeito do cérebro trino, né, e divide o cérebro em 3. E essa informação vai estar onde? Essa informação vai estar numa parte do cérebro que ele chama de cérebro reptiliano, que fica aqui atrás, que é onde está o quê? O nosso inconsciente. Né? Esse inconsciente de toda uma vida de gerações. O doutor Paul MacLean, ele vai falar a respeito das gerações diversas encarnações. Não fala de nada de espiritismo, nem de reencarnações, nem nada. Mas o doutor Décio e o doutor Sérgio Lopes vai falar a esse respeito. Então, isso vai ser acessado nessa parte do cérebro, no nosso inconsciente, e aí, de repente, cada um que tem a sua história. De repente, essa pessoa, em outros momentos, em outras existências, já passou por situações de dívidas, né, que o levou à morte, que ele matou alguém, alguma coisa do tipo, e agora acessou novamente que nessa dívida que ele está, que parece uma coisa que não tem solução, vai acessar esse cérebro. Ele não tem consciência disso, é algo inconsciente. Né? Então, de repente, para aquela pessoa, aquela situação é muito difícil. Não é uma situação fácil como para a gente, mas por isso, porque a mulher deixou, porque o marido deixou. Então, cada um tem uma história, todos nós somos seres individuais. Nós temos a nossa individualidade, uma história de milênios. E essa história não está perdida, ela está no nosso HD, né? Que é o nosso perispírito. É o nosso perispírito. Então, a gente não pode desconsiderar isso. Quando a gente desconsidera isso, nós estamos desconsiderando as reencarnações diversas que nós já tivemos. Certo? Então, é importante a gente pensar nisso. Livro dos Espíritos, ainda na 943, diz: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, a falta de fé, também da saciedade. Né? O trabalho nada tem diário e a vida se escoa mais rapidamente. Então, a doutrina espírita, no seu corpo, né, doutrinário, ela nos traz todas essas informações de que a gente necessita. Ela vai mostrando, ora num livro, ora no outro, mas está lá, para que realmente nos alertando, nos orientando, nos mostrando. A 952, será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Ele diz, é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o suicídio. E ainda, provas e expiações, a transformação do ser. As expiações e provações têm por fim, na sua vivência, provocar o arrependimento e a conscientização dos sofrimentos causados, fazendo a pessoa arrepender-se, buscando o autoconhecimento, que nós já falamos aqui a respeito dele. As causas anteriores das aflições, lei de causa e efeito, aprendemos pelo amor ou pela dor, a grande maioria de nós, né? A grande, aprendemos ainda pela dor e não pelo amor. Sofrer com resignação, entendermos o porquê que nós passamos por determinadas situações. É importante esse meu entendimento. E eu me resignar perante aquela situação, através da fé, desse entendimento da lei de causa e efeito. Então, a prática dos ensinamentos de Jesus, que é outra forma, né, que a gente só tem, né, para realmente buscar esse melhoramento. A confiança nessa providência. E as causas atuais das aflições. Muitos dos nossos males terrestres são resultado do nosso próprio caráter e proceder. Caímos por nossa própria culpa. Somos vítimas de nós mesmos, da nossa ambição e dos nossos interesses. Os excessos de toda sorte resultam muitas vezes em doenças do corpo e da alma. Então, nós somatizamos muito dos nossos problemas, né? Então, daí vem o quê? As doenças psicossomáticas. Isso vai ter que escoar de alguma forma no nosso corpo, né?
Então, cada um de acordo com a sua fragilidade física, então vai realmente adoecer naquela área. E aí, prevenção contra o suicídio. O que podemos, né? O que pode realmente ser feito. Mudança de clima psíquico, mudança de hábitos. Isso é muito importante, não é? Então, essa questão psíquica, ela é muito importante, porque muitas vezes os nossos pensamentos, né, que na doutrina espírita vai chamar de pensamentos obsessivos, na psicologia comportamental a gente chama de psicologia de pensamentos automáticos, e é aquela ideia fixa, aquele pensamento, ou vários pensamentos, né, que até o Islã colocou: eu não sirvo para nada, isso não vai dar certo, né? A minha vida é uma droga. Então, aquilo fica persistente. Daí, desses pensamentos, vai ter o quê? As reações. Essas reações podem ser físicas, elas podem ser emocionais e comportamentais. Né? Então, as físicas, né, normalmente é o quê? Dor de cabeça, sudorese, taquicardia, uma série de sintomas que podem surgir. Na parte emocional, aí vem o quê? Vem a culpa, vem a raiva, vem o ódio, vem uma série de coisas. E comportamental, muitas vezes pode ocorrer da pessoa querer tirar a própria vida, ou a pessoa começa a ficar em casa, só na cama, não tenho mais atração em sair, não gosto mais de fazer aquilo que eu gostava de fazer. Então, vamos parar e observar isso. Mudanças de hábitos também. Vamos buscar novos hábitos, como buscar esse autoconhecimento, leitura edificante. Né? O Islã falou da tia dele, que antes lia, né, todos os livros, né, da doutrina, tudo que aparecia pela frente. Depois do zap, acabou-se. A mulher não tem mais tempo para nada, mesmo estando aposentada. Então, é interessante a gente ver qual está sendo o meu hábito. Essa história da internet, do WhatsApp, do Instagram e tudo mais, toma um tempo incrível. No consultório, a gente recebe as pessoas querendo se livrar desses hábitos. Que a gente, por mais que muitas vezes não venhamos a reconhecer que estamos doentes, viciados naquilo, estamos. Eu não consigo mais nem ver uma novela, que não é nem tão saudável, mas que eu não consigo mais ver um filme, eu não consigo mais ler um livro e tal, por conta de estar ali pregado, mandando uma foto minha de onde cada passo que eu dou. E tem gente que leva isso muito a sério. Eu já vi cada coisa que até Deus duvida. Né? Mas que as pessoas tiram em momentos tomando banho, por exemplo. Manda a foto tomando banho. Né? Eu digo, mas eu nem duvidava disso, a pessoa manda uma foto tomando banho. Né? Então, bom, a prece, companhia de amigos, companhias boas, porque tem companhias que querem nos levar para nos tirar de uma depressão, de uma tristeza, lá para um forró. Né? Então, lá para tomar uma cerveja. Então, vamos, porque depois que a gente tomar, né, cerveja e dança um forró, né? Então, quem gostar, tudo bem. Não estou fazendo nenhuma crítica, não, viu, gente? Mas para quem já está num problema de depressão, quem já está num momento difícil, aí a gente levar para ir beber, a gente pode estar acelerando o processo. Né? Ali, naquele momento, a pessoa pode até, né, dar um ar de riso e tudo mais. Mas aí, depois, que são elas. Então, fazer algo diferente, meditação. Então, a gente vê hoje muito, André Luiz, no livro Os Mensageiros, André Luiz nos fala que até os espíritos, eles procuram, para se refazerem, buscar mais energia e para locais mais arborizados. E a ciência hoje fala isso também. Porque nas plantas, com os animais, a gente absorve os fluidos, a gente absorve as energias daqueles seres vivos. Então, é importante a gente levar para locais assim, tomar um banho de mar, que é outro ponto também, André Luiz fala sobre isso. Tomar um banho de mar, tomar um banho de cascata. Então, é uma energização. Se a gente for ver a história da água, o nosso planeta é 70% de água. Não, somos nós, né? O planeta é 1/3, né? Assim? E aí, mas eu acho que dá quase a mesma coisa. Não sei. E aí, o que acontece? E o nosso próprio corpo, quando a gente começa com determinados pensamentos, essa água, esses 70% do nosso corpo, ele vai adoecendo também. E a mais das vezes, está lá no livro.
é isso que vai fazendo com que a gente vá sentindo, né, desenvolvendo determinados sintomas. Então, vamos pegar essa pessoa, leva para a praia, tomar um banho, leva para um local bem arborizado, um local onde tem animais. Então, isso é importante. Então, a psiquiatria, né, como eu falei, a própria Organização Mundial de Saúde, ela fala 5 pontos importantes. A medicação, fundamental. O outro ponto é a psicoterapia. Depois é a alimentação, porque a gente vai ter proteínas e enzimas em determinados alimentos que vai nos ajudar a elevar esse nível de serotonina e as deficiências hormonais que estamos passando. O exercício físico também. E a nossa espiritualidade ou religiosidade, porque nesse momento também vai fazer uma reconexão nossa com o divino, né? E aí fazer o bem, buscar boas lembranças. Se não sempre tem campanha do quilo, vamos tentar levar a pessoa para a campanha do quilo? Eu vou lhe dizer, é muito difícil a pessoa que está, né, sem dormir, está triste, está isso e está aquilo, espíritos obsessores acompanhando, na campanha do quilo não resolva. Faz muito bem, né? Então, lazer, tratamento convencional, né? Então, prevenção espírita do suicida, né? Quando a ideia do suicídio, porventura, te assome a cabeça, antes de tudo, reflete na infinita bondade de Deus. Ora pedindo socorro à providência divina. Medita no amor nos corações que te usufrui a convivência. Ponderas quantas lesões de ordem mental lhes causarias com a violência praticada contra ti mesmo. Se a ideia continua e tortura-te, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível, em que te mostres útil. Visita um hospital onde há companheiros portadores de moléstias irreversíveis, ou não, né? E aí, o tratamento espiritual, atendimento fraterno, reuniões públicas, passe magnético ou específico, não é? Para que você possa dar aquele passe naquela parte localizada. Nós temos essa experiência lá na nossa atividade. A água fluidificada, tratamento mediúnico, leituras evangélicas edificantes, moralmente, culto no evangelho no lar. É importante a gente evitar estar vendo coisa ruim. Eu já estou ruim. Né? Aí, menino, se eu ligo a televisão, o noticiário, olha, é uma tristeza, só sai sangue. Não é? Então, aquilo vai me deixando mais para baixo. E eu estou querendo me levantar. Então, vamos evitar esse tipo de noticiário? Então, culto ao evangelho no lar, engajamento em trabalho voluntário social. Então, mesmo que não saibamos exatamente o que pedir ao Pai, se houver amor em nossos corações, receberemos até o que não pedimos, nos fala Chico Xavier. Acreditemos nisso. Né? Eu sei que a situação, como o Islã falou, aqui pode ter alguns que já está pensando em suicídio. Né? Mas é importante a gente entender que há uma saída. Há uma saída. A doutrina espírita, através do Evangelho de Jesus, está te oferecendo essa saída, essa solução, através de outros mecanismos científicos que a gente tem para também ajudar. Então, busca a casa espírita, né? Busca o Evangelho para que você realmente possa sair disso ou ajudar aquelas pessoas que estão passando por essa situação. E aí, minha gente, a gente pergunta novamente, né? Parafraseando aqui o poeta, e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. É muito mais do que isso. A gente agradece, muita paz para todos, pela nossa colaboração aqui. Viu? Obrigada.